Espírito Santo. Levante as mãos para o céu para receber esta palavra, porque eu vim aqui profetizar na sua vida que o fruto do Espírito vai nascer na sua alma, vai nascer na sua vida, vai nascer na sua igreja, vai nascer na sua casa. É o caráter de Cristo. Aleluia. Embla séria manto que era vaci. Levante as mãos e eu quero encerrar a minha participação esta tarde. Paulo diz em Gálatas capítulo 2 versículo 19: por isso sinto novamente dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ter o fruto do Espírito é ter uma vida cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é mais do que falar em línguas e profetizar. Ser cheio do Espírito Santo é ser soprado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, conduzido pela graça. Essa tarde a minha palavra é essa: deixa o Espírito te conduzir, deixa o Espírito te levar, deixa Ele te encher. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra comigo sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu quero louvar a Deus por esta grande e riquíssima oportunidade de estar aqui falando algo da parte de Deus. Louvo a Deus também pela vida do meu amigo particular, o evangelista Edevaldo, que estamos marchando junto para Jesus. Não temos um propósito de ganhar dinheiro, nem de nos promover, mas temos um propósito de juntar um povo para adorar ao Senhor. E aqui estamos mais uma vez. Eu louvo a Deus pela vida deste homem de Deus, amigo particular, pela qual temos marchado junto na presença de Deus. Louvo a Deus também pela vida da minha pastora e minha avó, que se encontra aqui. Congregamos aqui pertinho. É uma bênção estar aqui nesta tarde com familiares, com a minha mãe, com a minha noiva. Eu louvo a Deus pela vida de cada amigo que está aqui conosco, cada pregador, cada levita, cada adorador. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor aqui, pastor local, pastor Pedro, né? Que está aqui dando um apoio. Louvo a Deus pela vida dos presbíteros, pastores, porque são homens que têm uma boa conduta e todos os requisitos para estar sendo pastores, que é o Evandro e também o Rafael. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Quem achou a palavra de Deus, diga amém. Versículo 1 do Gênesis capítulo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Olhe para cá. Nós estamos diante de um texto aonde é o princípio de todas as coisas. Logo no versículo 1 nós já aprendemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então daí nós já aprendemos uma coisa, e muito importante até, é que Deus, quando cria algo, Ele já existia e Ele sempre existiu. Uma pessoa, para fazer uma peça como essa de acrílico, ele tem que existir para que ele possa fazer esta peça. Uma pessoa, para fazer um banco como esse que você está sentado, ele tem que existir para fazer esta peça. Logo então nós vemos então a onipotência de Deus. O termo onipotência, que significa uni, significa sempre, potência, cheio do poder. Ou seja, Deus é onipotente, Deus é sempre cheio do poder.
Agora então imaginamos Deus Todo-Poderoso olhando sobre a terra que ainda não existia. Dentro da sua mente ele já pensava e ele já imaginava, porque Jeremias capítulo 29 vai nos ensinar que Deus pensa: eu sei o pensamento que tenho sobre vós. Então o pensamento já estava na mente de Deus. O pensamento, quando nós pensamos alguma coisa, primeiramente nós vamos imaginar, nós vamos mentalizar. Você a ter vindo nesta igreja, se você já conhecia, você disse: hoje eu vou adorar na Assembleia de Deus ADEG das 800. Então você já imaginava este templo, você já imaginava como seria o culto. Agora eu vejo Deus olhando para o nada. Dentro da sua mente já estava ali o seu propósito de criar os céus e a terra. Deus mentaliza e Deus começa a criar. Mas quando chega no verso de número 2, a Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Lá vai uma pergunta para sua reflexão: Deus cria algo sem forma e vazio? Não, mas no decorrer da circunstância, do propósito de Deus, algo vai estar sem forma e vazio. Eu não tenho muito tempo, então eu quero abrir um parêntese aqui. Eu imagino Deus então olhando para o nada e já vendo algo que iria criar. Eu imagino Deus olhando para a minha vida e para a tua, vendo algo do nada, mas já sabia que iria criar algo grande. Deus olhou para o nada e disse: eu vou criar. Deus olhou para a minha vida, olhou para a tua vida, viu que não tinha nada mais dentro dele, já tinha poder para levantar homens e mulheres de Deus. Deus olha para o nada, mas dentro dele tem tanto poder que ele pode fazer com que algo que não exista torna a existir. Talvez se uma pessoa olhasse para mim há um tempo atrás, esta pessoa iria olhar e ia pensar: não, daí não pode sair nada. Mas Deus olhou e disse: vai sair alguma coisa, porque hoje pode estar sem forma e pode estar vazio, mas amanhã vai estar cheio. Se tem alguém cheio da presença de Deus aqui, levante a mão para adorar. Porque Deus não olha como o homem vê. Deus ele olha e Deus ele já acredita que vai sair algo grande. Porque o escritor aos Hebreus nos ensina no capítulo 11, no verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós podemos ver essas coisas? Não podemos ver. Agora eu vejo Deus começando a criar. Eu conjecturo aqui com um pintor. O pintor vai começar a pintar uma tela. No começo, se eu ou o pastor, ou o Evandro, ou o Edevaldo, o Rafael chegar a olhar, o que é isso? Isso está sem forma, isso está feio, isso não vai dar certo. O pintor ele vai olhar, se ele for arrogante, ele vai dizer: cale a boca, deixa que eu trabalho. Se ele for gentil, ele vai olhar e vai dizer: você vai ver o que vai acontecer. E no decorrer desta pintura, a obra vai criando forma. Aquilo que não estava bom, ele vai colocando no lugar. Talvez é assim na minha e na tua vida. Começamos a nossa fé, começamos a nossa vida com Deus. No princípio já não temos aquela forma que Deus espera, mas no decorrer da caminhada, ele vai acertando, ele vai colocando cor, ele vai colocando brilho, ele vai colocando som e ele vai concluindo a sua matéria, a sua obra. Não podemos dar palpite naquilo que não sabemos como Deus está trabalhando. Já foi dito aqui: deixa que Deus cuida da vida de quem não está tendo compromisso. Quem sabe hoje pode estar sem forma, quem sabe hoje pode estar, aleluia, não da forma que Deus quer, mas se é Deus que está
está no negócio, Deus vai fazer com que aconteça. Deus vai fazer com que este objeto venha se formar uma matéria-prima nas mãos de Deus. Eu encerro aqui e eu só quero fazer, aleluia, um ato profético, irmãos. O lugar mais rico da terra não está em uma usina de petróleo e não está em um garimpo. O lugar mais rico é o cemitério, porque ele tem sonhos enterrados. Da mesma forma que Deus dentro de si estava cheio de poder, eu e você estamos cheios de poder para fazer aquilo que ninguém nunca fez, aquilo que todos acreditam que não vai dar certo, mas que se nós perseverarmos vai acontecer. Dentro de você tem um potencial. Não para de pregar, não para de orar, não para de jejuar, não para de servir a Deus, não para de sonhar. Imagina então Moisés, se ele tivesse morrido antes de ver a sarça ardente. Imagina também que se Abraão tivesse morrido antes de Isaac nascer. Imagina se Davi tivesse morrido antes de ser ungido. Ei, se você está vivo e ainda não morreu, é porque Deus ainda vai. É uma atitude que faz toda a diferença. A atitude que fez, aleluia, Davi se levantar e derrubar o gigante. A atitude, ela muda. Imagina se Paulo tivesse morrido antes de ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Nada, aleluia, teria sentido na vida dele. Você já teve um encontro com Jesus, e se você ainda não morreu, é porque Deus ainda vai fazer algo grande na tua vida. Não para em meio à luta, não para em meio à prova, porque hoje você pode estar vazio e sem forma, mas Deus vai derramar a luz sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço esta rica oportunidade, amém? Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a parte do Senhor Jesus. Gostaria de ler nessa tarde uma palavra que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, e o versículo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1, e o versículo de número 1 diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Aleluias. Nessa tarde, eu perguntando ao Senhor o que falar neste lugar, nessa casa de oração, o Senhor falou ao meu coração sobre este grande discípulo chamado João, o discípulo do amor, um discípulo cheio da unção e da graça do Senhor. O Senhor lhe entregou um ministério diferentemente dos outros 12 discípulos. O Senhor confiou um ministério a este João, um ministério diferente. A Bíblia Sagrada vai dizer que os que serviam a Cristo, os que se tornaram apóstolos, todos eles, com exceção a João, morreram, foram martirizados. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, a história vai nos contar e vai dizer que o apóstolo Paulo, ele morreu com a sua cabeça decepada por uma guilhotina. Vai falar que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que André foi crucificado em uma cruz em forma de X, por isso chamado da cruz de Santo André. A Bíblia Sagrada vai dizer que este discípulo chamado João, porém, não conseguiram matar. Por quê?
Deus queria lhe entregar algo maior. Deus tinha um plano para a vida de João, então Deus não permitiu que ele fosse martirizado. Tentaram matar ao apóstolo João, porém não conseguiram matá-lo. A Bíblia Sagrada e a história vai dizer que João Batista foi lançado em um caldeirão de óleo quente. Porém aquele caldeirão de óleo quente se transformou para ele como as piscinas de águas quentes de Caldas Novas, aonde ele entrou dentro daquele caldeirão e de vez ser fritado por aquele óleo, ele foi refrescado e fez uma limpeza na pele dele. Sabe o que é que eu aprendo? É que se Deus tem um ministério na tua vida, uma chamada vocacionada, podem tentar te matar, podem tentar te jogar dentro de um caldeirão de óleo quente pensando que vai te fritar, mas isso não vai te matar, pelo contrário, vai limpar a tua pele, vai deixar você mais viçoso, mais abençoado. A Bíblia vai dizer que pegaram então esse apóstolo e levaram ele para uma ilha vulcânica chamada a ilha de Patmos. Quando este apóstolo é colocado dentro daquele lugar como prisioneiro, onde havia os piores prisioneiros que tinha no Império Romano, estava naquela ilha. E por que é que este jovem, este pregador, este apóstolo, por que é que ele está nesta ilha? É porque ele roubou, porque ele matou, porque ele adulterou, porque ele mentiu, porque ele traiu? Não, este jovem está na ilha de Patmos por pregar a palavra do Senhor. Sabe o que é que eu aprendo? Quando a pessoa ela começa a ministrar a palavra do Senhor como o Senhor manda, não espere muitas das vezes aplausos, não espere muitas das vezes que quando acabe a sua pregação, as pessoas corram até você pedindo o número do teu telefone. Não espere isso, porque quando se faz verdadeiramente a vontade de Deus, nem sempre vai convencer as massas, mas João aprendeu que melhor é agradar a Deus do que agradar o homem. Melhor é pregar o que Deus manda do que pregar o que o homem quer. A Bíblia vai dizer que colocaram esse pregador dentro dessa ilha, preso, porém já inventaram na face dessa terra a penitenciária, aonde coloca os piores prisioneiros. Já inventaram prisão para passarinho, para animais, para cachorro, para onça, para leão, mas ainda não inventaram uma prisão para prender a alma de um profeta. Ei, meu querido, você não entendeu? Eu vou te explicar algo nessa tarde. Quando se levantarem, tentarem te prender, eu te digo uma coisa: você não está sendo preso. Quando começarem a difamar o teu nome sobre a face da terra, eu te digo uma coisa: fica tranquilo, que quanto maior a perseguição, maior é a vitória de Deus para a tua vida, maior é a carga do ministério, maior é a porção de unção. Para me devolver o microfone, perguntaram para um pastor se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel. Ele respondeu: não. Pelo contrário, se a igreja fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. Ou seja, podem te apredejar, profeta, podem pegar o teu nome e te caluniar, podem se levantar contra você e querer fechar as portas do seu ministério, podem querer te matar e fazer uma dança para pedir a tua cabeça em uma bandeja, mas eu quero ver matar a profecia que saiu da boca do profeta. Não mata, não mata, não mata. Se foi Deus que falou, ninguém vai calar a boca do profeta. Se tu crer, bate palma para Jesus nessa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, sem muitas demoras, quero estar trazendo algo que Deus colocou no meu coração
Eu sempre falo para o Edevaldo, meu amigo particular, que eu velo pela palavra do Senhor Jesus. E, infelizmente, o que nós temos vivido e observando dentro dos nossos templos são pessoas que não têm vivido o Evangelho, como já foi falado aqui, não têm vivido a palavra do Senhor. Por isso, querido, Satanás, juntamente com seus demônios, tem atingido muitos crentes dentro da igreja. E há muito crente, querido, principalmente na vida espiritual, há muito crente, querido, com a vida detonada, na vida conjugal. O que mais tem acontecido no nosso tempo, na nossa geração, são uma igreja a qual os cristãos não estão mais velando pelo casamento, mas que é o princípio de Deus, é o casamento e a família. E o que tem acontecido é que muitas famílias têm se largado, porque o homem e a mulher, querido, têm deixado brecha para o inimigo. Então, querido, quando a crise chegar na minha vida, na tua vida, porque assim como a morte chega para todos, a crise também, querido, a adversidade, vai chegar um dia para os que são mais jovens, para aqueles que estão começando a pregar a palavra do Senhor, para aqueles que estão começando a servir ao Senhor. Eu tive a oportunidade também desde berço servir ao Senhor, mas não continuei, me desviei, mas logo depois o Senhor me tragou e hoje nós estamos com quase 8 anos na presença do Senhor para a honra e glória do nome dEle. Eu quero, querido, nessa noite, na presença do Senhor, que vocês possam abrir aqui em Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 4, ao versículo de número 6. Creio que o Senhor vai falar forte aos nossos corações nessa noite. Neemias, capítulo 1, versículo de número 4. Todos encontraram? Digam glória a Deus. Só o David aqui encontrou no coração, né, David? Todos encontraram? Digam glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, irmãos. Versículo 4, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, e orando perante o Deus dos céus, e disse a Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, a teus servos, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai, temos pecado contra ti.